Vamos falar de position trade. Essa é a forma que eu gosto de atuar no mercado financeiro e eu posso te sugerir. Comece a olhar também para essa modalidade de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Assim você não vai ficar somente atrelado a uma forma de ganhar dinheiro, como o day trade, por exemplo, ou só o swing trade. Isso te faz mais favorável a se estabilizar diante das operações que você decidir fazer. Isso é tão importante porque no day trade às vezes a gente começa a mexer muito no trade e muitas vezes atrapalhar o andamento do trade. Que a gente, em sã consciência, né, vamos dizer assim, quando a gente está calmo, a gente consegue desenhar muito bem o trade com seus alvos e tudo, mas no decorrer, no frigir dos ovos, como falam, né, a gente acaba mudando, alterando, mexendo no trade. Isso atrapalha muito. Já no position trade, que é um prazo maior e que você avalia semanalmente, você não tem essa prerrogativa, você acaba não mexendo tanto. Você deixa ele correr e olha aos finais de semana, que é quando você nem pode mexer. Você tem que esperar a segunda-feira para poder fazer alguma coisa, mexer no trade ou não, tá? Então, isso vai te ajudar muito, assim como me ajudou. Já é uma dica aqui. O canal, os vídeos que eu faço sempre é no intuito de te ajudar, portanto, já segue de cara essa dica. Mas hoje nós vamos falar de position trade, onde eu destaquei, como sempre, o Ibovespa, o dólar, alguns ativos nacionais e internacionais e os índices lá fora. Isso faz a gente ter uma visão de como andam os gráficos de alguns papéis, né? E também de uma maneira geral, o dólar, essa coisa toda, faz a gente ter uma noção de como os preços vão se comportar essa semana. Então fica aí, fica atento aí, porque vai ter bastante informação legal aí sobre os gráficos de comportamento dos preços. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo sobre análise gráfica seguindo o método simples. Você já está vendo aí na tela, a gente está com Ibovespa. Ibovespa fazendo um movimento aí interessante, tocando aqui na zona bipolar acesa de verde e respondeu com uma alta incrível nas últimas 2 semanas. Agora, foi porque tocou na zona bipolar? Essa realmente é uma região onde o preço, quando ela está de verde, toca nela, ela serve como um suporte, né? E ela chama bipolar porque quando ela está vermelha, o preço toca nela e serve como uma resistência. Porém, eu venho falando isso aqui há muito tempo, desde o final aqui de início de 2022, que o preço está consolidado e daí eu desenhei esse retângulo aqui de linhas brancas, como você pode ver, porque o preço atravessa ela para baixo aqui, atravessa ela para cima, atravessa ela para baixo, atravessa ela para cima, atravessa para baixo, atravessou para cima mais uma vez. E isso daí caracteriza uma consolidação larga, é verdade, é uma consolidação bem larga dentro desse retângulo. E o que pode estar ocorrendo agora, que eu já venho falando também? Ele bate aqui e vem buscar o topo deste retângulo, que é a resistência maior dada por esse topo inicial, quando iniciou toda essa minha leitura de que o preço estava consolidado dentro desse range largo, ok? Essa é uma visão que é necessário ter. Para fechar o entendimento aqui, eu uso o MACD nesta configuração aqui que você está olhando aqui, ó. Tem um vídeo aí no canal, vai subir aí um card, você vai ver essa configuração e como eu faço a leitura do MACD como auxiliar nas minhas tomadas de decisões, baseado também no indicador F34. O MACD está num ponto ainda alto para mim. Ele veio aqui, como você pode ver, de um patamar elevadíssimo e ainda não cruzou o eixo zero. Veja lá o vídeo que subiu no card aí, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então, para mim, o Ibovespa está esticado e isso aqui pode ser um voo de galinha para vir testar esse topo, essa resistência aqui, ok? Ah, mas dá bastante ponto. Sim, dá. Para swing fica excelente. Para position já não está muito bom, né? Porque a gente já tem um stop muito grande e o stop correto não seria esse fundo aqui, seria este fundo, tá? Porque o preço pode voltar a qualquer momento aqui e vir tentar fazer um fundo mais baixo aqui para daí subir, ok? Essa é a visão aí. Vamos falar do dólar? O dólar eu olho pelo Dow Foot, então a gente tem a visão do Dow Foot, ele está dentro de um nível de preço que eu já anunciei há muito tempo, há bastante tempo, que é esse nível aqui achurado de lilás. Dentro desse nível aqui de preço, a gente tem que procurar por compras. E aí a gente faz a mesma visão
do Ibovespa olhando para o MACD. Ele estava num patamar elevadíssimo, veio caindo, passou abaixo do eixo zero, que é essa linha aqui. Vou tentar fazer uma reta aqui, sempre não consigo muito bem. Esse aqui é o eixo zero, ele já passou para baixo do eixo zero, está num nível de preço aqui onde ele costuma, né, parar de cair, e também graficamente está dentro da zona, dessa faixa de preço aqui que eu achurei de lilás, conforme você pode ver, e todos os vídeos eu venho falando isso daí há muitos anos, desde o início do ano de 2022, quando eu fiz esse desenho aqui, minha filha ia viajar para o exterior, eu fiz um vídeo especial para ela e blá, 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 blá. Eu sugiro você acompanhar todos os vídeos. Cada candle desse aqui tem um vídeo. É um vídeo semanal, tem uma playlist aí falando sobre... Funciona como uma novelinha isso aqui. Se você não entender que a análise gráfica é um desenrolar dos movimentos dos preços, você não vai conseguir operar, você não vai conseguir fazer decisões, tomar decisões baseadas na movimentação do preço. Você tem que entender que funciona como uma novelinha. O preço passado é passado, não muda mais, mas ele interfere sim, ele te dá uma história, uma historinha de como pode acontecer padrões parecidos no futuro. Essa é a leitura de análise gráfica que todo mundo faz, tendo ou não essa consciência. Muitas pessoas fazem análise gráfica e nem têm essa consciência de que os padrões se repetem, de que existem padrões a serem analisados. E ele está analisando, mas nem reconhece isso. Muitas vezes fala que o passado não representa nada para mim, eu faço leitura gráfica. Ele está lendo padrões que já se repetiram no passado e dá uma base histórica, dá uma estatística para ele. Mas muitas vezes eu vejo pessoas que ignoram isso, até repudiam esse pensamento e falam que opera análise gráfica. Então falta muito conhecimento, falta muita sabedoria de um monte de gente que está no mercado aí. É importante entender o mercado com sabedoria, tá? Não basta só o conhecimento, ok? Nós hoje estamos com muito conhecimento e pouca sabedoria. O conhecimento hoje está praticamente gratuito no mercado. Você tem acesso à formação de todo jeito, né? Inclusive, tem que tomar cuidado que também tem conhecimentos ruins, né? Conhecimentos errados. Mas, falando do dólar, ele está numa região aqui, que é a região onde procuro por compras. E a gente vê aqui já uma divergência. Vamos olhar, ó. Quando eu pego essa situação aqui, deste fundo aqui, ó, e posiciono no meu histograma do MACD nessa configuração que eu utilizo, eu posso perceber que este fundo aqui está mais baixo. Então, vamos ver, ó, ele está mais baixo. Vou desenhar aqui para você com uma setinha, para você visualizar melhor. Este fundo aqui está mais alto, ou mais baixo, né, do que este fundo aqui. E este fundo aqui, ou este, tanto faz, está mais alto do que este. Consegue notar? Eu vou posicionar o mouse e você olha a linha aqui dele, né? Vou desenhar uma linha aqui reta. Ó, colocar uma linha aqui reta. Vou engrossar essa linha para facilitar a sua visualização. Às vezes você está vendo isso pelo celular, tá? Não recomendo. Esses vídeos de análise gráfica é bom ver numa tela maior. Tá aqui, ó, essa linha branca aqui. Esta linha branca, eu estou apenas apontando a divergência aqui deste fundo com este, já sinalizando uma elevação dos fundos. E eu tenho aqui uma situação ao contrário, que é este fundo aqui para baixo aqui deste, né? Quando eu desenho isso, a gente consegue ter uma real noção do que eu estou falando, tá? Vou apagar essa linha branca aqui, ok? Olha lá, ó. Aqui descendo e aqui subindo. Ficou claro isso? Se você conseguiu perceber isso, você está percebendo uma divergência. E o MACD, ou MACD, vai lá no vídeo que eu explico exatamente o que é isso. Esse C aqui é de convergência e esse D aqui é de divergência, tá? É o que ele mostra pra gente. A gente tem que entender como funciona cada indicador que a gente vai utilizar. Eu realmente tenho um vídeo onde eu explico tudo e como eu utilizo sobre o MACD. Eu explico como o MACD é definido pelo seu criador mesmo, como ele usa, como ele recomenda usar, e também explico como eu cheguei nessa configuração e como eu faço a leitura aqui, por que eu faço isso. Tá lá no vídeo explicadinho, tintim por tintim,
E é uma ferramenta poderosíssima usado dessa maneira, tá? Vale a pena de verdade você assistir esse vídeo aí, tá? Eu vou colocar aqui agora uma informação que o link dele estará aqui embaixo para você, caso não tenha visto o link no card, não se preocupar, assistir esse vídeo até o fim e na hora que terminar, clicar aqui embaixo na descrição, tem um link desse vídeo também, tá bom? Então, vamos agora mudar do dólar. O que a gente pode entender? O dólar está caindo, sim, ele está em zigue-zagues descendentes, há muito tempo eu venho falando isso, né? A gente está vendo aqui zigue-zagues, bate na zona bipolar acesa vermelha e cai, bate na zona bipolar vermelho e cai, bate na zona bipolar vermelha e cai. Aqui ele estava consolidado, quem acompanha o canal aí há muito tempo sabe que eu fiquei falando desse processo de consolidação aqui durante muito tempo também, né? Foram anos aí, desde 2021, que eu venho falando dessa consolidação, ficava brincando que ele estava dançando lambada dentro desse retângulo. Quando ele perdeu esse fundo aqui, eu mirei aqui para baixo e desenhei esse retângulo lilás aqui, tá bom? Tá tudo gravado aí, não estou inventando isso nada agora, porque agora parece fácil. É igual o que eu estou falando aqui agora, estou apontando divergências, é um bom momento para ir acumulando devagarzinho o dólar, porque a qualquer momento ele vai começar a virar e vai subir novamente, tá? Ele está num patamar aqui de suporte, ok? Tá falado. Isso daí é importante que você tenha noção do que você está fazendo, você tem que entender análise gráfica. Se você não entende análise gráfica, você não tem que tomar decisão nenhuma, você precisa entender profundamente para tomar essas decisões. Não tome decisão porque o outro está falando, tá? Vamos então falar agora de milho, CCM FUT. CCM FUT é um ativo que está consolidado aqui, eu já venho falando isso há bastante tempo, está dentro desse range aqui, parado. Ele fez uma queda anunciada, né? Cantei essa queda aqui, tem até no dia 11 de setembro de 2022, eu falei dessa queda e dei essa linha branca aqui como primeiro alvo. Tá tudo gravado, vai lá, procura o vídeo de 11/9 que você vai enxergar e ler esse vídeo junto comigo, vai ver eu falando esse vídeo. O que acontece aqui? Nós temos o MACD num patamar já bem abaixo, né? O MACD aqui está já entrando no campo de sobrevenda, né? Porém, a gente está aqui com zigue-zagues descendentes, aliás, nem um zigue-zague bonito, né? Foi uma queda, depois descansou, depois outra queda e agora ele está descansando novamente. E a zona bipolar acesa vermelha. Então, eu não tenho autorização para compra, exceto se eu quiser fazer uma contratendência. O que é contratendência? Uma possibilidade dele voltar aqui para a zona bipolar. Então, ele pode subir até esta região aqui. Isso é só uma especulação, né? Lembrando que você está contra a tendência. E isso pode acontecer, sim. O MACD já está entrando em pontos de sobrevenda, mas eu não gosto muito dessa situação. Eu prefiro estar trabalhando alinhado, né? Estar com tudo alinhado para poder trabalhar a favor da tendência. Contra a tendência é mais difícil, se sofre mais, você toma mais stop e aí pode abalar o emocional, um monte de situações aí, beleza? Falado do milho, atentos aí com o milho, eu não venderia aí. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu compraria, mas assim, também não compra aqui agora não, porque talvez ele não desenvolva, tá? Mas entre comprar e vender, eu compraria para um alvo aqui nessa região achurada de vermelho, que é a zona bipolar em algum ponto dela, tá? Muito bem, falado do milho, vamos falar do boi, que é outro ativo que eu gosto muito, dá para ganhar dinheiro também, muito legal, muito bacana. Ele está travadinho aqui dentro da zona bipolar, acesa vermelha, que é uma região de venda, onde eu procuro as minhas vendas. E aí, eu posso até te falar que eu estou vendido, mas estou passando aqui um perrengue, rolando o contrato mês a mês aí, vendido, esperando ele cair, ele não cai. Estou esperando essa volta aqui. O MACD ainda está alto, não, diferente do milho, ele agora chegou no eixo zero, nem chegou ainda, está no 0,30, ainda falta ainda mais uma quedinha para ele continuar caindo aí e passar para baixo do eixo zero. Então, ou seja, ele ainda tem espaço de dar uma pernada. Eu não sei se é uma pernada que vai romper esse fundo, mas ele tem um espaço para cair. Porém, todavia, entretanto, ele pode não cair, o MACD cair e o preço ficar andando aqui de lado, tá? Então, eu uso um tempo aqui também com o dinheiro parado, empregado aqui nesse trade. Se ele não andar, daqui a pouco eu já penso em estopar. Meu stop está aqui por enquanto, mas eu estou acreditando realmente que ele vai dar uma pernada aqui para baixo, nem que seja uma pernada
de 50% dessa perna aqui de alta, tá? Para mim ele ainda está em zigue-zagues descendentes, tocou na zona vermelha da zona bipolar que vende, subiu, tocou na zona vermelha da zona bipolar, vende, subiu, tocou na zona vermelha da zona bipolar, vende, subiu na zona vermelha da zona bipolar. É venda. Mas, lembrando que ele já vem de um processo de queda muito grande. Ele não está sobrevendido ainda, tem espaço para cair mais, porém, o MACD pode cair e ele ficar consolidado nessa região. Isso acontece muito, tá? É importante saber como funcionam esses indicadores que eu estou mostrando aqui para você. Vai estudar, procure alguém que saiba falar sobre isso e te ensine isso, tá bom? Muito importante isso. Agora nós vamos falar de alguns papéis que eu separei para você. Vamos falar aqui de Profarma. Profarma eu já falei aqui em um vídeo anterior. Se você quiser saber como é que você localiza os meus vídeos aí, vem aqui no YouTube, você vai digitar o papel que você quiser saber, né, se eu já falei sobre ele, nesta lupinha aqui, aí você vai chamar aqui PFRM3, você dá um Enter, ele vai te trazer todos os papéis que eu já falei de Profarma. Aqui tem, ó, PFRM. Então, neste papel, há 3 meses atrás, eu falei sobre esse ativo. Vamos ver, já está na agulha aqui, vamos ver o que eu falei nesse ativo aqui. Profarma. Olha só, esse tipo de movimento que eu gosto. Pegando aqui o MACD, cruzando aqui para cima, a zona bipolar acendendo verde, e ele já foi, tá? Eu gostaria até que ele voltasse dentro da zona bipolar para comprar mais e ter um stop bem menor aqui, né? Porque se eu compro aqui, meu stop está muito grande. Mas olha esse movimento aí que está se formando aí em Profarma, muito interessante. Olha quais são os indicadores que eu utilizo, MACD, tá vendo? MACD bem aquém aqui do eixo zero, bem abaixo mesmo. E olha, bonito, Profarma, bem lindo, pode vir aqui em cima, tá? Pode chegar aqui nos 5,50, rompendo esse cabeça do pivô aqui nos 4,26, então ele anda bem rápido aqui para cima. Essa é a visão que eu tenho aqui, seguindo os indicadores que eu opero, é isso que eu estou querendo te ensinar aqui, ok? Falar de Profarma, vamos falar também de... Então, você olha aqui, ó, exatamente a data que eu falei, dia 30 do 7, né? 30 de julho de 2023, eu trouxe Profarma aqui para você. Isso é só um exemplo de como funciona o Position Trade. Ele dura meses e você tem que entender isso e perceber que o que eu trago aqui para vocês não é recomendação de compra nem de venda, é indicação de estudo, para que você possa estudar já com o que estudar, já como olhar, como ver o papel. Isso é muito importante você entender isso, ok? Não deixe se enganar, se levar por indicações de pessoas ou gurus aí que se intitulam guru, ou que outras instituições acabam intitulando o cara de guru porque eles precisam de ter um guru para indicar as coisas para eles, tá? É importante você saber disso. Então, voltando aqui, para os gráficos, eu tenho aqui a movimentação de Profarma. Quando eu falei aqui em julho, né, dia 30 de julho, sei lá, por aqui que eu falei, né? Nem sei onde foi que eu gravei esse vídeo aí. Foi por aqui. Ele voltou na região da zona bipolar, deu a compra e agora explodindo para cima aí, tá? É um MACD embaixo aqui. É um movimento que acaba rompendo aqui esse topinho. E eu vejo o alvo fácil aqui em cima mesmo, no 5 e pouco, conforme eu já anunciei. Agora já está tarde. Comprar aqui, você está com um stop muito grande. Pode ser que vai que ele não vai lá e comece a cair, né? Aí você vai tomar um stop exageradamente grande. Porém, a gente tem aqui o MACD cruzado já para cima, num patamar bem abaixo, bem aquém do eixo zero, o que dá um impulso para ele aí. Pelo menos aqui ele tem grande chance, estatísticas, de vir, quiçá, passar desse topo e ir embora. Essa é uma visão que eu tenho e que eu gostaria que você também aprendesse isso, para você ganhar dinheiro, parar de perder dinheiro. Lembrando que esse modelo que eu tenho aqui funciona em qualquer modalidade, qualquer time frame, qualquer ativo, é só você aprender a utilizar, tá? Falado de Profarma, vou falar de um outro papel que eu acho bastante interessante também, diante aqui dos indicadores que eu utilizo, que é BIPAM. BIPAM 4, Banco PAN 4. Já foi, tá? Eu não dou indicação. Já foi. Aqui foi a compra no meio aqui da zona bipolar
e ele está aqui já nesse patamar, né? Já passou essa compra. Mas veja que perfeição que é operar o indicador MACD, né, MACD, com ele abaixo do eixo zero, cruzado para cima, e quando o preço dá essa chance, voltando na zona bipolar acesa de verde, aí é bonito. Se essa perna se repete, a gente pode ter esse movimento aqui, ó, perna 1, essa perna aqui para cima, e perna 2, por isso a gente tem que comprar no fundo, dentro da zona bipolar, repete 161%. Fica a coisa mais linda, né? A gente tem aqui, em termos de tamanho de movimento, esta perna aqui, e se eu coloco ela para cá, ele pode vir aqui até os R$15 quase. Mas eu já paro aqui nos R$13, respeitando aí um movimento de Fibonacci. Porém, ele pode vir ter a estopa aqui também, porque ele caiu bem direto, né? É essa a visão para Bipan 4. Muita atenção aí para Bipan 4, tá? Vale bem a pena prestar atenção aí, só que já foi o momento da compra. O momento da compra é dentro da zona bipolar acesa verde. Essa aqui é a região onde deveria entrar. Agora você está com um stop muito grande. Vamos falar de um outro papel muito interessante. Venho falando muito dele aí também. Procure ele aí no canal. Eu já falo muito desse papel há muito tempo. Eu já venho falando bastante de fato. Falei nessa época aqui e agora venho falando aqui também, onde ele deu essa compra aqui e vem esticando aí para cima. Já foi o movimento também, né? Não é para comprar agora, não dá para comprar agora, eu não dou call, mas preste bem atenção os alvos possíveis dele aqui nessa faixa de preço aqui e o MACD como está, ó. Olha só, uma região de sobrevendido. Se você entender isso, você consegue filtrar muita coisa boa para você, tá? Já é um bom começo aí. E entender também como é que eu configuro esse MACD aqui, vale a pena, tá? Preste bem atenção nisso, aprenda de fato, com sabedoria, a operar o mercado e você vai ganhar dinheiro. Não tenha pressa, não tenha medo de fazer os seus trades com consciência, né? Com sabedoria, entendendo o que você está fazendo. Simplesmente faça e você vai obter êxito, você vai conseguir resultados positivos. É muito bom operar o mercado, você consegue extrair dinheiro de fato. Tenha paciência, é importante você trabalhar sempre no objetivo de buscar a realização daquilo que você planeja, né? Você planejou nos trades, se executa, né, o trade e espera o planejado acontecer, seja loss ou seja gain. É isso que você tem que fazer, é esse que é o papel do operador sábio, tá bom? Falado de Fleury, deixa eu falar aqui de um papel internacional, AstraZeneca. Esse ativo aqui está feio pra caramba, dentro da mesma condição que eu falo do MACD, quando ele está abaixo do eixo zero. Olha só o eixo zero desse papel. O eixo zero é por aqui, né? Essa linha aqui, que não está tão reta, mas é aqui. E olha a distância, olha quão alto está essa média branca aqui do MACD em relação ao eixo zero. Eu procuro por compras quando ela está abaixo do eixo zero. Cara, nessa altura aqui, que está extremamente alta, eu vou procurar por compras? De forma alguma. Eu vou procurar por vendas, né? Então, faça algum hedge aí, faça algum, ou se você está comprado, né? Ou faça alguma venda, sei lá, opções. Essas são as formas aí que existem para você poder vender os ativos. Ou se não, pelo menos não compre esse ativo, né? Preste muita atenção nesse tipo de coisa para você não cair em ciladas aí, tá bom? Feito isso, vamos falar de BP, que é uma petroleira também. BP é uma empresa parecida com a Petrobras aqui no Brasil. Ela estava com o MACD no eixo bem abaixo de zero, agora já cruzou para cima, tá vendo aí? Já está trabalhando lá em cima e eu não compraria mais esse papel. O ideal mesmo é quando cruza o F34, acende verde, o primeiro toque dele você entra, e aí você pode ir manejando o capital, né? Cada vez que toca aqui você compra, mas aí de repente também você para de comprar, porque o ideal é pegar o primeiro aqui, né? Ou logo quando cruza verde, você pega e vai surfando a tendência até ele virar vermelho, que por enquanto ainda não virou, mas está perigando, né? A gente tem aqui situações aqui, o preço já querendo passar para baixo da zona bipolar de verde, e o MACD aqui também num patamar já elevado e já acendendo vermelho a pontinha aqui para cruzar essa linha branca, né? Então muito cuidado aí, se você está comprado,
desfaça as mãos, não procure por compras mais nesse papel. Ah, mas ele mais está verde. Não é legal comprar? Então, depois de toda essa explicação aqui, se você fizer essa pergunta, significa que você não entendeu aí. Veja de volta, volta aí mais uns 2, 3 minutinhos para trás, você vai ver eu explicando. Que o legal é pegar no início, não no final. Isso aqui é fim de festa, pode até dar certo, mas não vai muito longe, igual foi esse subida toda aqui, tá bom? Preste muita atenção nisso, isso é muito importante. Vamos falar de indicadores internacionais, já que a gente está dizendo papéis internacionais. Olha o que aconteceu com o Dow Jones. Dow Jones tem desenhado esse retângulo aqui, que foi a situação de consolidação dentro desse eixo, marcada aqui por esse topo e fundo aqui. Eu falei que ele poderia ficar gingando aqui, dançando lambada dentro do salão aqui, né? Ele até começou a ficar respeitando a zona bipolar do F34 aqui, então ele veio, passou para cima, passou para baixo, né? Passou para cima, deixou esse topo, esse fundo, começou a trabalhar na zona bipolar CZ verde, que é compra, mas foi lá para mim, fez um rompimento falso aqui, voltou para dentro da zona de consolidação dada por este retângulo, e agora houve uma contraforça. Não sei se ele vai parar aqui nessa região de resistência para depois ele lançar a outra perna aqui para baixo, ou se ele de fato vai romper com força, coisa que ele não fez aqui nesse rompimento, né? Onde ele rompeu falso aqui e voltou correndo para dentro. Será que agora ele consegue romper com força? Muita atenção aí. Eu não gosto de compras aqui, já venho falando isso desde quando eu desenhei esse retângulo, tá tudo gravado, não gosto de compras. Um dos sinais que eu não gosto de compra é o MACD vindo de um patamar muito distante do eixo zero, muito elevado. Eu realmente não gosto, tá? Mas o que manda não é o MACD, o que manda é o movimento do preço. Se o preço quiser subir, o MACD que se lasque para lá, entendeu? Porém, o MACD é um termômetro. Deixa eu olhar qual a temperatura disso. Caramba, tá com febre, tá batendo 40 graus. Ou então, caramba, esse negócio tá morto, tá batendo aqui 0 graus, né? Morreu, não tem coisa. Então é isso que eu olho, ele me dá uma medida de temperatura do negócio. Eu, olhando para o MACD, não compraria isso daqui. Ah, mas e se subir? Se subir, vai sem mim. Só isso, tá? Eu não ouso entrar aqui grande, entrar aqui no trade, eu fico reticente, eu vou procurar outra coisa que esteja mais bonita. Tem várias coisas. Esse é o formato que eu penso, é o formato que eu faço trade, não tenho vergonha nenhuma de não entrar num trade e ele subir, foi embora sem mim. Isso daí não é problema para mim não. O problema é eu entrar no trade, ele não ir e depois ainda voltar contra mim. Isso eu não gosto não. Tomar loss assim, não gosto não. Prefiro ficar de fora. Sou mais medroso do que corajoso. Aliás, eu fui muito corajoso, só tomei na cabeça, tá? Aqui no mercado a gente tem que ser mais medroso. Como assim medroso? Não vou entrar no trade? Não, não é que você não vai entrar no trade. Você tem que entrar no trade, mas você tem que pensar mais no loss do que no ganho. Você tem que medir o seu loss, tem que ter um gerenciamento de risco, você tem que ter um olhar mais para o risco. O resto que vier é o sabor do negócio, é o gostoso do negócio, né? É a riqueza que tem no trade, em ser trade, seja em qualquer tempo gráfico, day trader ou position trader, o sabor está aí, né? Você olhar o risco que você tem e depois você deixar o trade andar a seu favor. O indicador F34 é especialista em me dar movimentações longas, né? Ele é um seguidor de tendência. E ele, quando acende vermelho, ele anda bastante. Quando acende verde, ele anda bastante. O problema é quando ele começa a ficar trocando de cores, né? No caso aqui, ele já deu uma trocadinha. Então, ele tem que subir. Se voltar a cair, ou ele vai consolidar. Se voltar a acender vermelho aqui, né? Ou ele vai consolidar, ou ele pode até querer cair, tá bom? Essa é a visão aí para Dow Jones. Vamos olhar S&P, que eu olho para o SPY, que é uma ETF que espelha o S&P. Olha que legal. Eu fiz também o mesmo desenho de retângulo e ele não respeitou, tá? Ele veio com força, deixou um fundo aqui, marcou um topo aqui, voltou, zona bipolar, bateu de novo, bateu, ficou quicando, né? Entre essa região que eu tinha determinado como região de resistência e entre a zona bipolar aqui do F34. Ficou quicando aqui até romper isso aqui para cima e foi embora. Voltou onde ele bateu e quicou, na região de suporte, que era a resistência que foi perdida, agora suporte e concomitantemente com a região da zona bipolar aqui do F34 aceso verde e já vai embora, né? Se for
uma pernada aí. Nossa, ele pode replicar essa perna aqui, né? E ir para cima aí. Mas eu não sei por que não estou. Olha o MACD como tá. O MACD cruzou aqui para baixo, ele caiu. Aí o MACD cruzou aqui para cima, ele subiu. E o MACD está num patamar muito elevado, aí, muito distante do eixo zero. Eu gostaria de ver o MACD mais para baixo, para daí ter mais coragem de fazer essas compras. Eu não estou gostando dessas compras, ok? Vai sem mim. Vamos falar de QQQ, que é uma outra ETF que representa Nasdaq. Mesmo desenho, aliás, aqui já cabe movimentar esse retângulo um pouquinho para frente aqui. Você aí vendo ao vivo, que não é ao vivo, eu fazendo essa movimentação dos retângulos, eu acredito que ele esteja consolidado por causa desse topo, por causa desse fundo, consolidado dentro deste retângulo aí, tá? Então ele está voltando para testar essa região de resistência. Tocou na zona bipolar acesa verde e subiu, tá? Essa é a visão. Igual ele toca quando está acesa vermelha e cai, ó, acesa vermelha e cai, acesa vermelha e cai, uma hora ele atravessa e muda de direção, né? Porque é assim que o preço faz, senão ele só cairia, né? Ou só subiria aqui e tal, né? Uma hora vai dar errado e é isso aí que eu estou desacreditando. Eu acho que ele não está com cara, pelo MACD, né? Que ele já vem subindo há anos aí sem parar. Ele, para mim, está mais com cara de consolidação do que vai subir. Porém, aqui o indicador F34, né? Vem marcando aí o ponto dele, acendeu o verde, subiu, acendeu o verde aqui. Fantástico. É isso daí. Eu tô de fora, realmente, aqui eu tô somente em alguns ativos que eu já estava, né? Eu vim aumentando um pouquinho a posição, tal, e dólar, tá? Que eu tô tudo devagar, tudo pouquinho, né? Muito pouco mesmo, parte do meu capital investido nisso, tá? Bem pouco mesmo. Mas venho gradativamente, de acordo com a movimentação do preço, aumentando a mão aí nesses ativos. Vamos olhar aqui como está se comportando o VIX, eu já estou nele aqui. Olha só como ele está se comportando aqui, caindo. Quando o VIX está caindo é bom sinal, significa que as ações estão subindo, porque o VIX é a representação da volatilidade das opções, onde os americanos usam para proteger os seus investimentos. Se eles estão caindo, eles não estão utilizando muitas opções para proteção, significa que eles estão otimistas. Porém, eu olho aqui para o MACD, já vejo o MACD trabalhando abaixo do eixo zero, e essa queda pode ser um último suspiro aí, corroborando até com a minha visão que eu acabei de falar dos outros ativos, dos outros indicadores aqui, dos outros índices, né, que eu olhei aqui americano, tá? Vamos falar de Bitcoin e de Ethereum. Então, vamos começar aqui pelo Ethereum. Localizar ele aqui, Ethereum. No Ethereum, a gente pode entender que ele está trabalhando dentro de uma movimentação que eu já venho falando também há bastante tempo, que é, essa aqui é uma perna de queda, e essa daqui é uma perna de correção. A gente tem essa linha vermelha aqui funcionou como suporte, foi perdida, agora ela funciona como resistência, né? Então o preço está vindo testar ela aqui no Ethereum, ok? E eu acredito numa pernada para baixo aqui, porque o MACD vem de um patamar muito elevado e no caso do Ethereum ainda nem chegou no eixo zero, tá? Essa é a minha visão aqui para o Ethereum. Porém, a gente vê aqui a média Tilson até acendeu vermelho e ele rompeu ela para cima aqui. Geralmente quando isso acontece ele rompe com violência mesmo para cima, tá? E aí estopando todo mundo que vendeu quando o preço passou para baixo dela. Porque a média Tilson funciona assim, preço para baixo dela você vende, até o preço passar para cima você compra, passa para baixo você vende, passa para cima você compra. Então se você está vendido nesse caso dessa iminência de queda aqui que se frustrou e voltou, aqui no fechamento deste candle aqui, a gente estopa a operação porque fechou acima da média, ou na superação da máxima dele aqui, né? Fechou acima da média Tilson, então você tem que estar comprado e não vendido, então você tem que estopar. E é também um gatilho de entrada de compra aqui, porque o preço está trabalhando acima da média. Então, há uma forte pressão aí para cima. Não é isso que eu estou visualizando há muito tempo, né? Estou entendendo que esse movimento aqui, né, de uma perna de queda, uma perna de correção para uma outra perna de queda, mas pelo movimento do Bitcoin, vamos ver agora o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, a gente pode entender que está havendo uma alta aí diferente, né? O Bitcoin já está aqui no eixo zero, né, pelo MACD, e o que acontece? Opa, eu abri o Bitcoin Brasil, deixa eu pegar o Bitcoin dolarizado aqui, Bitcoin dolarizado é este.
Ele já está aqui o MACD no eixo 0. E ele perdeu o que era suporte, que depois virou resistência, onde ele... Aqui era suporte, né? Essa linha azul aqui, ó. Aqui foi um suporte, ele bateu e subiu. Aqui um suporte, ele perdeu. Quando ele perdeu, trabalhou, aí ele voltou, bateu no que era suporte, agora virou resistência, ele bateu e caiu. Depois voltou, testou de novo, caiu. E agora voltou e rompeu. Rompeu com força, olha que candles, 3 candles aí para cima, com bastante força. Então, agora, para mim, esse rompimento aqui precisa de um teste desta região aqui, e se ele voltar a subir, para mim está decretado a alta. Em momento algum a média Tilson acendeu vermelho, diferente do Ethereum. Opa, na sua casa. Eu posso ajudar se você... Cala a boca, Siri. Não no momento, ó. Vamos voltar aqui, raciocínio, porque aqui, ó, a média Tilson, ela está verde. Em momento algum, ela deu venda, ela ficou vermelho, como no caso do Ethereum. Ethereum sim, Ethereum ficou vermelho. Eu espero ter ajudado com essas informações aí. O vídeo ficou longo, mas eu tentei passar o melhor de mim para você de forma educativa. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, tem bastante coisa lá legal que eu posto do meu dia a dia. E te espero no próximo vídeo de Position. Uma ótima semana para você e fique com Deus. Tchau, tchau.